Here I come again. E aí? Tudo bem? Uma baladinha, vocês viram? Anos 80, pra relaxar um pouquinho. Galera, vamos trabalhar, né? Fazer o quê? Não é live de artista, né? Então nós temos que trabalhar um pouquinho. Vamos falar então lá na parte da Física 3, das aulas 23 a 25, reflexão regular, reflexão difusa, espelho plano, associação do espelho plano e por aí por enquanto até espelho plano, tá bom? Antes de chegar no espelho plano, vamos só lembrar os conceitinhos dessas duas ideias aqui. O que seria uma reflexão regular? Seria numa superfície perfeitamente polida, como o espelho plano, né? Como uma superfície metálica, retinha, bem polida, nós teríamos essa tal da reflexão regular, que representando um feixe, lembra lá os feixes de luz, né? Um feixe cilíndrico, raios de luz paralelo, tá paralelo, tá? O que vai acontecer aqui na reflexão regular? Da mesma forma que ele incidir aqui, ele vai manter o seu formato após a reflexão. Então, essa é a chamada reflexão regular. Na reflexão difusa, ou reflexão irregular, ou até difusão, ele pode dar o nome, nós vamos ter aqui principalmente superfícies rugosas. Claro que eu exagerei aqui, né? Mas muitas vezes a superfície não é percebida que ela é rugosa e mesmo assim ela é, e acaba não dando uma reflexão tão bonitinha, né? E aí o que vai acontecer? Pensando ali também num feixe cilíndrico, quando os raios são representados paralelos, a reflexão difusa vai fazer com que aconteça algo assim, tá bom? Mas os dois são reflexões, os dois vão respeitar as condições que a gente vai falar aqui, né, agora, e cada uma especificamente para um tipo de superfície, só isso, tá? Quando se fala em reflexão, é óbvio que não vai ser total, tá? Tipo, 100% da luz refletiu? Não. Uma parte foi absorvida? Foi. Isso que eu não estou nem falando de situações de meio transparentes, né, em que há refração. Nesse caso é somente num objeto opaco a reflexão da luz e, claro, vai poder ser acompanhada de uma absorção. Por exemplo, quando uma superfície, né, aí não precisa pensar em espelho, mas uma superfície qualquer tem uma cor, que a gente já falou de cor, né? Acaba que quando incide luz branca, por exemplo, uma superfície azul, o que vai acontecer? Eu vou ver o azul porque as outras cores foram absorvidas e ela só reflete o azul. Acaba que essa absorção é energia e acaba virando uma energia do tipo de energia térmica, aquecendo o material. Por exemplo, por isso que objetos de cor preta acabam ficando mais aquecidos quando sob a luz do sol do que um objeto de cor branca. Por quê? Ele acaba absorvendo toda aquela energia radiante. O branco ele reflete todas as cores, mas aí entra o que eu falei. Mas é 100% reflexão? Não. Se fosse 100% reflexão, o branco não esquentaria nada. E ele esquenta, então ele absorve uma parte, obviamente. Tá? Ainda mais dependendo do material. Pode ter material que é muito mais absorvente de energia do que outros. Tá bom? Mas aqui agora a gente fica só na discussão sobre como é uma reflexão, quando for regular e quando for difusa ou irregular, tá bom? Elas vão respeitar as chamadas leis da reflexão. O que nós temos que é dito chamado leis da reflexão? Nós temos isso aqui. Primeira, tá? Nós vamos dizer o seguinte, que vou fazer aqui o desenho, tá? Primeiro aqui, uma superfície. Aqui o raio incidente, aqui o raio refletido, e aqui uma coisa que a gente vai usar e demais, tá difícil fazer aqui, que
que é a reta normal, tá bom? Que é uma reta que eu desenhei e fiz errado. Que é uma reta normal que vai ser sempre 90 graus com a superfície refletora, como a gente já usa reta normal em muita coisa, tudo bem? E aí nós vamos fazer assim, simbolicamente, nós vamos chamar de raio incidente, raio refletido, e a primeira lei a qual estou mencionando aqui vai trazer a seguinte informação. Na primeira lei, né? O raio incidente, então esse aqui é raio incidente. Esse aqui é o raio refletido. Então, o raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. Como seria não ser coplanar? Seria se, por exemplo, o raio incidente incidisse aqui e o refletido viesse para cá, formando um plano aqui, enquanto temos um outro plano aqui. Não formam dois planos, tá? São coplanares, estão pertencendo ao mesmo plano, que é como se fosse o meu quadro aqui, esse mesmo plano. Tudo bem? Então essa é a chamada primeira lei da reflexão. A segunda lei, tá? Eu vou usar o mesmo desenho ali para marcar o que é a segunda lei da reflexão. A segunda lei da reflexão vai ter isso aqui, ó. Esse I e esse R são ângulos, chamados ângulos de incidência e reflexão, tá? A segunda lei da reflexão diz pura e simplesmente que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais. Só um detalhe. Não pode esquecer isso aqui. Sempre em relação à reta normal. Tudo bem? Então são essas as chamadas leis da reflexão. Primeiro, os elementos assim definidos para nós, né, como uma organização de elementos geométricos. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal pertencem ao mesmo plano, são coplanares. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais, sempre em relação à reta normal. Tem um baixinho gritando ali. Meu nanico, ó. Ah, louco, hein? Muito bem. É muito normal ele dar esse ângulo aqui com a superfície refletora, tá? Cuidado, ele serve de apoio, claro. Mas ele não pode ser anotado como ângulo de incidência da reflexão. E é muito comum tentar induzir você a errar isso aí, tá bom? Beleza? Muito bem. Feito isso aí, meu povo, a gente vai então falar um pouquinho sobre espelhos planos, tá bom? Deixa eu apagar aqui e você vai ver sobre espelhos planos. Curta uma baladinha. Falar um pouquinho desse espelhinho plano. Ó, tá aí. A gente usa todo dia, né? Deixa eu ver se eu vejo vocês aqui. Opa, ó. Tá aí, a gente usa todo dia. Dá uma olhadinha aqui, ó. Que tal, hein? Nossa, dá uma olhadinha no meu escritório, que virou um estúdio. Tá vendo aqui, ó? Então tá aí, esse é o nosso espelhinho plano. E tem algumas características que a gente vai falar sobre ele agora, tá bom? Bom, gente, o espelho plano ele tem uma cor... Bonito esse espelho, né? Viu? Só que chique, né? O espelho plano, ele tem algumas coisinhas que são as seguintes. Bem fácil até, em certos aspectos. Ele tem a característica de manter a simetria da imagem. Então o espelho plano não deixa você mais gordo, mais alto, mais baixo, mais magro.
Ah, então vindo desculpa, nossa, esse espelho. Me sinto mais, não se sente mais gordo, não. Se ele falou, se ele mostrou, você tá. Beleza? Não mais, né? Ah, essa quarentena. Bom, então ele tem simetria. Ele vai ser representado para nós, né, da seguinte maneira. Uma linha reta eu queria fazer. Olha só. Queria, né? Opa! Ah, foi. Então tá aqui. Então se você tiver um espelho plano aqui, olha, vai ser gigante esse espelho pensando na... Poxa vida, hein? Ia ficar uma pessoa muito estrambólica. Ó, aqui. Tá? Então, aquilo que a gente já usa muito, né? Assim, quando fala em espelhos, o objeto que gera a imagem, tá? Então esse aqui vai ser um objeto, tá? Que vai estar a uma distância do espelho. É até bom costumar já com o P, porque lá em espelhos esféricos, que adivinha, nosso próximo assunto vai ser assim tratado, a distância do objeto, ele vai formar uma imagem. E essa imagem, ela vai ser extremamente simétrica ao objeto. Tá? Então aqui, ó, essa imagem vai ter o que a gente chama de P'. Então, por exemplo, em se falando em espelho plano, essa distância do objeto ao espelho, essa distância da imagem até o espelho, eles são iguais quando se trata de um espelho plano. Também no espelho plano nós temos outras coisinhas que é o seguinte, né? A imagem é simétrica. Tá? Então, como eu falei, não deforma, mesmo tamanho. Se você se colocar à frente de um espelho plano, a imagem terá as mesmas características, a mesma distância, a mesma altura, tudo. Então ela tem simetria. Tá? A imagem é enantiomorfa. O que é uma imagem enantiomorfa? É aquela história do levantar a mão direita na frente do espelho, a imagem levanta a esquerda. É uma reversão lateral. Não use, é bom que você não use o termo invertida, porque o invertida será usado assim. Lá no espelho esférico vai ter o de cabeça para baixo, igual na câmara escura. Tá? E aí sim a gente usa o termo invertida. Quando é lateral, a gente usa o termo revertido. Então, imagem enantiomorfa, né? Revertida lateralmente. É isso que é o termo imagem enantiomorfa. Tudo bem? Que tipo de imagem é essa aqui? Bom, essa imagem ela é assim, ó. Quando você tiver um objeto real, você vai ter no espelho plano uma imagem virtual, tá bom? Quando você tiver no espelho plano, isso aqui é raríssimo, tá? Um objeto virtual, ele vai projetar uma imagem real. Gente, o objeto virtual é muito difícil de aparecer, é raríssimo, assim, eu nem lembro se eu vi alguma vez um objeto virtual, a não ser mencionado teoricamente, que quando o objeto é virtual, a imagem é real. Ele deve ser obtido pelo prolongamento dos raios incidentes. É mais ou menos assim, vem lá a luz de muito longe, tipo do Sol, tá? Aí você coloca uma lupa na frente, tudo bem? Mais ou menos assim, ó, vou tentar fazer aqui um esqueminha. Então vem lá um feixe de luz muito longe lá, tipo do Sol, tá? Aí você coloca uma lupa lá, uma lente convergente na frente e logo depois dessa lupa, né, você vai ter lá um espelhinho plano e essa lupa vai convergir os raios. Só que vejam, eles ainda não se encontraram após passar pela lupa. Então a gente usa uma coisa chamada prolongamento. A gente usa bastante prolongamento lá em espelhos esféricos,
mas dos raios refletidos. Então aqui veja, eu acabei conseguindo um ponto de encontro, né, aqui ó, prolongamento dos raios incidentes. Eu não sei porque que eu fui fazendo assim, tá bom? Então esse ponto aqui, ó, que é obtido pelo prolongamento dos raios incidentes, esse ponto aqui, ele é chamado de ponto, também não sei porque eu estou fazendo assim, mas já estou fazendo, ponto objeto virtual. Então, simetricamente, ele vai criar um chamado ponto imagem real. Tá? Isso eu estou falando para um ponto, mas entenda-se um objeto de qualquer natureza. É raríssimo, muito difícil ter isso. Agora, com um objeto real, como nós somos um objeto real, utensílios são objetos reais colocados à frente de um espelho plano. Por que você vai ter? Para um objeto real, você terá uma imagem do tipo virtual. E o contrário também é verdadeiro. Para um objeto virtual, você vai ter um objeto virtual, uma imagem real. Então é sempre o contrário, tá bom? Veja, objeto virtual é muito raro de você ter um exemplo para ser colocado para você, tá bom? Então tá aí as características do espelho plano, as principais características, tá? A imagem é simétrica, enantiomorfa, revertida lateralmente. Um objeto real gera imagem virtual, objeto virtual gera imagem real. Então cuidado com uma frase bem típica do espelho plano, né? Todo espelho plano gera imagem virtual. Não. Depende de qual a natureza do objeto. Ele sempre gera uma imagem da natureza contrária do objeto. Tá bom? Beleza? Então, muito bem. A gente pode fazer algumas coisinhas com o espelho plano, do tipo associar 2 ou mais espelhos planos, né? E esses espelhos planos associados dão uma quantidade de imagens maior. Eu posso transladar um espelho, eu posso rotacionar espelhos, coisinhas que eu vou falar agora para vocês, tá bom? Muito bem. O que acontece se eu associar 2 espelhos planos? Para fins de formação de imagem, vamos ver? Então vamos lá. Eu pego aqui e coloco um espelho plano aqui. Era para ser retinho. Tá, aqui. Coloco um outro espelho plano aqui. Aqui e aqui. Fazendo 90 graus. Esse é o espelho 1, esse é o espelho 2 e eu vou lá e coloco aqui um objeto, tá? Então, aqui está o objeto. O que vai acontecer? O que vai acontecer aqui é o seguinte, vamos pensar primeiro no individual. O espelho 1, ele vai acabar gerando uma imagem, né, que simetricamente, ó, com a mesma distância aqui, vai estar aqui. Então está aqui. E eu vou chamar de imagem número 1. Beleza? Ok. Também o espelho 2 vai pegar esse objeto e de forma simétrica vai fazer uma imagem que é a imagem número 2. Ok? Muito bem. Teremos também o seguinte, aí que entra a associação. O que ela faz? O espelho 1 vai captar a imagem lá do espelho 2 e formar uma nova imagem simétrica. Ó, tá essa distância aqui, vai estar aqui também. Tá? Então, ó. Opa, tá aqui até aqui. Tá? Então, nessa linha aqui. E essa distância aqui também. Então, aqui, mais ou menos aqui. Bom? O que acontece é que o espelho 2 também vai pegar a imagem número 1 e de forma simétrica, ou seja, com essa distância e com essa, vai formar a imagem número 4, que coincidentemente, para esse ângulo, né, um ângulo de 90 graus, vai dar exatamente em cima. Mas exatamente em cima. Por isso,
Se você tiver no meio de dois espelhos planos que formam 90 graus entre si, você veria uma, duas, três imagens suas. Na real, apesar de formar 4, o que conta é o que você está vendo. Essas que você vai ver são 3, porque aqui uma se sobrepõe na outra. Fica tranquilo que o que vai valer quantas imagens são aquelas visualmente contempladas. Por isso vai ter uma regrinha, uma equaçãozinha matemática, que ali nos baseamos para dar quanto é o número de imagens. Tudo bem? O que acontece se eu mudar o ângulo? Muda a quantidade de imagens? Muda. Para mais ou para menos, depende do que você fez. Se você for fechando, você vai ter cada vez mais imagens. A ponto de quando você deixa os espelhos paralelos e você se põe no meio, você acaba vendo como se fosse um túnel de infinitas, incontáveis imagens. Tudo bem? Beleza? Então tá bom. Só quero chamar atenção para uma coisa que tem gente que dá umas escorregadas aí que não pode. O fato do espelho 1 ter pego essa imagem para gerar uma nova e o fato do espelho 2 ter pego essa imagem para gerar uma nova, considera-se que o fato de a imagem servir de objeto para outro espelho, esse então passa a ser um objeto virtual? Não. Não. Então como é que eu interpreto? Você interpreta que um objeto real gerou 3 imagens virtuais. Ponto. Entendido? O que acontece é que vai alternando o posicionamento. Por exemplo, a primeira imagem é contrária ao objeto. Só que quando esse espelho pega essa e forma nova, essa nova já é igual ao objeto. Então fica aqui, direita, esquerda, vai alternando. Depende de quantas imagens vai ser reproduzindo. Porque dependendo do ângulo, várias e várias imagens vão ser reproduzindo. Tudo bem? O que acontece para que você saiba então de quantas serão as imagens formadas, você vai se basear nisso aqui, ó, tá? A definição do número de imagens será assim: n igual a 360 graus sobre alfa menos 1. Por isso, nós só vamos usar, nós aí no ensino médio para resolver os probleminhas, só vamos usar um alfa tal que dê um número de imagens inteiros. Tá? É só o que a gente vai considerar. Entendido? Tá? Então não vai ter exercício sacaneando, dando um alfa, deu 2,5, não. A gente só vai considerar a questão dos números inteiros, tá bom? Quem é o alfa? O alfa está aqui, ó. Esse é o alfa, é o ângulo entre os espelhos, que no caso aqui é 90 graus. Vamos comprovar ali no exemplo? Então, vamos lá. Então, n igual a 360 sobre o alfa, que é 90, menos 1. Então, aqui nós temos 4 menos 1, aí está. Ó, é isso que você vai responder. Você vai responder que com 90 graus formam 3 imagens. Porque o fato de estar uma sobreposta à outra aqui, não conta como 2 imagens para fins de resposta, tá? Conta aquilo que é visto. Se você colocar um objeto entre 2 espelhos que faz 90 graus, enxerga-se 3 imagens. Entendido? Beleza? Muito bem. Então agora vamos também para uma outra situaçãozinha, a chamada translação. Vamos ver na translação do espelho plano quais são as abordagens que a gente pode dar. Translação de espelho plano. O que a gente pode fazer? Então vamos ver. A gente pode primeiro colocar o espelho plano aqui. Aí coloco eu uma pessoa aqui que vai ser o objeto. A gente já sabe que ele forma uma imagem. Bom? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Vou mostrar para vocês que... Para isso eu vou dar números, tá? Ó, imagine que aqui é 3 metros. Então, segundo o que a gente já conversou, aqui também é 3. Agora imagine que eu vou manter o objeto onde está. Está aqui a pessoinha. Só que o espelho plano, que antes estava aqui, eu vou trazer ele um pouquinho para cá. Tá bom? Digamos que
5 metros. Por consequência, a nova imagem estará aqui. Aonde? A 5 metros também. Tudo bem? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é o seguinte. O espelho, ó. O espelho transladou 2 metros. Tudo bem? Mas a imagem em relação ao objeto, que antes tinha 6 metros de distância, agora passa a ter quanto? Agora passa a ter 10. Então o que você percebe aqui? Que eram 6 metros de distância objeto-imagem, eu transladei 2 metros o meu espelho plano e a distância da imagem para o objeto foi para 10. Então, o que nós temos aqui é o deslocamento da imagem é igual ao dobro do deslocamento do espelho, só que em relação ao objeto. Lembra, né? Estou falando de movimento. Movimento é um conceito relativo. Depende do referencial. Então, se o referencial for o objeto, o deslocamento da imagem em relação ao objeto é o dobro do deslocamento do espelho em relação ao objeto. Então, o espelho deslocou 2, a imagem deslocou 4. Em relação a quem? Ao objeto. Claro que a pergunta pode ser mudada. Vai da tua leitura. Deslocou 2. Quanto que a imagem deslocou em relação ao espelho? 2 também. Entenderam? O espelho andou 2. O que antes era 3 metros de distância ao espelho, agora é 5. Agora, se o objeto for a referência, veja que o que o espelho deslocou em relação ao objeto, a imagem deslocou o dobro. Por isso, a gente pode pensar também numa coisinha assim, né? Digamos que esse deslocamento ocorreu em 1 segundo. Por que eu estou dando um tempo aí, mencionando o valor de tempo? Porque eu quero abordar a questão da velocidade. Tá? Como que seria a velocidade? A velocidade do espelho foi de 2 metros em 1 segundo, né? 2 metros por segundo. Mas a velocidade da imagem foram 4 metros nesse 1 segundo, ou seja, 4 metros por segundo. Repito, em relação ao objeto, tá bom? Cuida sempre da questão da referência. Então, nesse conceito em relação ao objeto, a velocidade da imagem é igual a 2 vezes a velocidade do espelho. Até porque o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. Beleza, meu povo? Então tá aí a questão de transladar um espelho plano. Então, aqueles exemplos clássicos. Tem um espelho na parte de trás de um ônibus. Uma pessoa está se olhando nesse espelho. O ônibus se afasta 10 metros por segundo da pessoa. Qual a velocidade que a imagem lá dentro vai se afastar da pessoa? 20 metros por segundo. Bem clássico isso aí. Entendido? Tá bom? Beleza. Então vamos agora para a chamada rotação de espelhos planos. Vamos lá então. Assim, vamos lá.
Muito bem. Flashback. Olha aqui. Imagine um espelhão plano aqui. Tá? Poxa, o que eu preciso saber? Você vai ver. Vou te mostrar a forma prática que você precisa saber. Imagine um espelho aqui. Aqui está um pontinho de referência, esse tipo um ponto fixo que eu vou rotacionar. Esse bichinho. Imagine um raio incidente aqui. E pela lei da reflexão, aqui está o raio refletido. Tudo bem? Aí o que eu faço? Eu pego e rotaciono esse espelho. Então, ó, aqui é a posição 1 do espelho. E agora eu vou rodar. Imagina isso aqui um ponto fixo e eu rodei o espelho para uma posição 2. Quanto que eu rodei? Um certo ângulo. Eu vou chamar de alfa. O que aconteceu é que, imagine, agora esse espelho aqui não tem mais. Tudo bem? Então é como se ele tivesse saído da jogada aqui. Então o que vai acontecer? Bom, vou tirar, tá bom? Pois se for o caso eu coloco de novo. Ah, então agora você tirou. Tirei. Ah, então agora a luz passa direto. Isso. Tá vendo? Olha como o ângulo ficou aqui e tem que ser igualzinho quando ele sai para cá. Tudo bem? Agora veja, esses dois raios refletidos, o raio refletido da posição 1 e o raio refletido da posição 2, beleza? Que vão tratar da imagem, a imagem obtida pelos raios refletidos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou prolongar esses raios refletidos e esse aqui também. E aí, moçada, vai acabar dando um ângulo entre esses raios refletidos. Puta, era para ser reto aqui. Esse ângulo aqui, eu vou chamar de beta. Deixa eu colocar aqui que cabe, né? É o beta. Tá bom? Vou devolver agora o espelho 1 lá como estava. Tá? Tá aqui. Então o que aconteceu foi o seguinte. Ao mexer o ângulo, né, o espelho, o posicionamento dele no ângulo alfa, a luz refletida vai mexer também, ocasionando um novo posicionamento da imagem. A imagem se baseia aqui no prolongamento do raio refletido. Mas o quanto que deslocou essa imagem? Deslocou o equivalente a esse ângulo beta. Então esse beta é o ângulo que a imagem deslocou. Então a imagem está no outro lugar? Tá. Esse outro lugar é exatamente o ângulo que o espelho deslocou? Não. Tem que não. Tem toda uma questão de trigonometria com triângulos aí, tá, mas não precisa, não vem ao caso. Basta que você guarde a seguinte informação. Esse beta, ele vai ter um deslocamento que é igual ao dobro do ângulo alfa. Ou seja, gente, se eu deslocar 15 graus no meu espelho, a imagem se desloca 30. Se eu deslocar 20, a imagem 40 e por aí vai. A imagem vai deslocar sempre o dobro do ângulo que o espelho, sendo desse jeito. Aqui está fixo e eu rotacionei o espelho. A imagem se desloca? Se desloca. Quanto em ângulo? Equivalente ao dobro do valor da rotação do espelho. Entendido? Então é isso aí que é a rotação dos espelhos planos. Beleza, meu povo? Tá? E aí, pra gente só fechar rapidinho, nós temos uma coisinha chamada campo visual. Campo visual vai ser muito mais abordado no espelho esférico, tá? Não que não tenha no espelho plano. Em todos eles sempre será o mesmo jeitão de você determinar o campo visual. É desenhando. Então é assim, ó. Eu tenho um espelho plano aqui. Uma pessoa está olhando para esse espelho aqui. Qual é o campo visual que isso aqui lhe dá? Você vai fazer isso aqui, ó.
Do olho da pessoa, você pensa na luz incidindo no limite inferior do espelho, respeitando a lei da reflexão, o ângulo de incidência igual da reflexão. Você vai fazer aqui do olho dessa pessoa até o limite superior do espelho, respeitando as leis da reflexão, o ângulo de reflexão é igual. E aí tudo que tiver dentro do campo desses raios refletidos, essa pessoa estará vendo. Ah, então tem algo aqui, um objeto A aqui. Olhando no espelho, ela não vê esse objeto. Ah, tem um objeto B aqui. Olhando no espelho, ela enxerga esse objeto. Tem alguma conta? Não, não tem conta. É olhar para o espelho, desenhar e delimitar o campo visual. Ele é bom, o espelho plano? Ele é bom. Não é o melhor, mas ele é bom. O bom é que o espelho plano tem um campo visual intermediário, melhor do que o côncavo e um pouquinho pior do que o convexo, mas a imagem tem assimetria. Ele não vai ter problema de ver imagens menores. O espelho convexo já diminui a imagem. O espelho côncavo é uma porcaria, não se usa para retrovisor de jeito nenhum, ele tem outras utilidades. Entendido? Beleza? E aquela historinha, viu, gente? Princípio, lembra que eu já falei para vocês, né? Princípio da reversibilidade. Se você enxerga no espelho plano uma pessoa, a pessoa olhando para o espelho enxerga você. Não adianta, não vem de história. Olhou para o espelho plano, viu a pessoa olhou para o espelho plano, vê você, tá bom? Ah, me fechou o olho. Tá? Tá bom. Galera, era isso. Na próxima, exercício dessa aula aí sobre espelhos planos e fundamentos e tal, e a gente se vê, tá bom? Tchau. Um abraço. Aí. White Snake para fechar. Beijo, galera. Tchau.